Boa noite. Boa noite ao nosso Libélula Noturna com convidados. E hoje é uma convidada muito especial. A gente vai contar na live como é que a gente se conheceu. É a Lucy Gameiro. Ela é terapeuta comportamental, residente em São Paulo. Já está online aqui a Lucy. Bem-vinda, querida Lucy. Boa noite. Boa noite também para a Vani Rebouças. Boa noite para todo mundo que está assistindo agora, que vai assistir depois, tanto no IGTV quanto lá no YouTube, no Libélula Constelação. Se você não me segue ainda, clica lá na minha bio. Me segue lá no YouTube, entra pro meu grupo do WhatsApp, entra pro meu grupo do Telegram, em que lá, tanto no grupo do WhatsApp como no Telegram, é grupo fechado e só eu posto os comentários e reflexões sobre vários temas da nossa vida, né? Várias angústias que a gente tem e eu costumo colocar lá uma reflexão. As pessoas têm gostado. Então, hoje é a Lucy Gameiro, a nossa convidada da noite. E meu nome é Carla Autuori de Lima, sou terapeuta sistêmica consteladora familiar. Eu tenho aqui no Instagram um café com terapia, tem até um caneco, olha, com essa homenagem. Um café com terapia que acontece às quartas-feiras, às 10h30 da manhã. Antes era segunda, quarta e sexta, mas agora é apenas na quarta-feira de manhã. Na segunda noite tem então esse Libélula Noturna, sempre com um convidado, uma convidada, trazendo um assunto interessante, né, para a gente estar debatendo. E no sábado de manhã, às 8 horas da manhã, eu ofereço uma meditação ao vivo, para a gente, formando essa egrégora, poder conseguir vislumbrar não é a palavra, mas trazer uma energia melhor para encerrar a semana, agradecer a semana e iniciar a outra, que começa no domingo. A semana começa no domingo. Domingo é o primeiro dia da semana. Muito bom. Então, Lucy vai se apresentar, né, Lucy? Ela vai se apresentar. Vou deixar que ela se apresente. Mas a Lucy, a partir daquela live que eu fiz na semana passada sobre a importância da tristeza, a Lucy me veio com essa mensagem ali no Instagram, né, em que a tristeza, ela é a nossa melhor conselheira, e eu amei esse tema. E ela concordou em fazer essa live com a gente hoje à noite. Seja bem-vinda, Daisy, Gláucia, boa noite, boa noite. Sim, a Lucy vai falar pra gente. É legal ter uma pessoa diferente falando também aqui no canal, né? Então agora eu vou convidar a Lucy e ela vai se apresentar. Deixar para ela se apresentar, né? Melhor se apresentar, né? Enquanto isso, há um sambinha canção aqui rolando, né? Porque é difícil falar sobre a tristeza e não se lembrar do Vinícius de Moraes. E se lembrando de Vinícius de Moraes, automaticamente vem essa galera toda, né? O Caetano Veloso, não, Chico Buarque, o Tom Jobim, entre outros. Então, com vocês, Lucy Gameiro, tá linda com esse cabelo e esse óculos. Como vai, minha amada? Eu vou bem, querida, agradeço o seu convite, né? Nós nos conhecemos de uma forma tão inusitada nesta vida. Muito. E a gente tem que contar, Lucy. A gente tem que pode contar como a é que gente se foi. conheceu. Mas, Lucy, antes da gente contar como é que a gente se conheceu dessa maneira tão inusitada, e aliás, só São Paulo para nos oferecer uma coisa inusitada, né? Só São Paulo. O jeito que ela é, aquele museu a céu aberto, né? Mas, Lucy, conta então para quem não te conhece, que são os meus convidados, as minhas convidadas, quem é você? Embora nem Sócrates sabia quem ele era, a gente pode se apresentar, né?
Então, eu sou terapeuta comportamental, eu trabalho com filosofia clínica, né? Eu uso a filosofia como método terapêutico também, já atuo há mais de 20 anos aí, então a gente acaba conhecendo uma turminha boa, né? Tenho o meu trabalho público, que participo já de um programa de TV há mais de 11 anos, outros programas, sempre levando, né, a filosofia como forma de reflexão para as pessoas, para pararem, para pensar, né, para organizarem. Eu acho que a filosofia ajuda a organizar os pensamentos. Isso é importante. Não adianta só pensar, a gente precisa organizá-lo. Eu não sei se eu te contei, mas eu tenho licenciatura em filosofia, né? Olha, aí, uma ideia boa, hein? Dar uma especializada em clínica, você vai gostar. É muito legal. Sabe que hoje eu falei para você que um amigo meu veio aqui me buscar para a gente tomar um café, né? E a gente conversava sobre isso, né? Eu dizendo para ele assim da minha necessidade de fazer uma pós e tal. Aí eu falei, quem sabe, psicanálise, né? Que eu adoro e que é onde Bert Helling, como Uhum. familiar, se pautou e se fundamentou muito, né? Com É, dentro da psicanálise. E aí você traz agora a filosofia clínica. Olha, meu coração bateu aqui agora, ó, pulsou. O Thiago adoro. fez assim, ó, bum, 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 bum. Que bacana, vamos Eu sobre fiz isso. também neurociência de educação, né? Tá? Mas eu vou te confessar que a minha paixão é a filosofia. Ai, Né? Eu mas é. tenho a licenciatura, mas a filosofia clínica, eu gosto muito dela. Aprendi com um cara chamado Antífon, que é o pai da filosofia clínica. Tá. Infelizmente, Freud não foi muito justo com o Antífon. Não É, menciona ele em momento algum. Mas sim, Antífon, ele tinha um consultório na Grécia Antiga, onde ele sim, colocou na placa assim, atende-se almas. Então ele era focado em almas, não em corpos, não em pessoas, né? Ele gostava de tratar as almas. Isso em Corintos, tipo 600 e poucos antes de Cristo. Então isso me chamou muita atenção, sabe? De te tratar encantou? almas, Te encantou. tratar mente. E você sabe, Lucy, que também foi por esse caminhar aí que o Bert Helling foi também, né? Ao invés, o que Sim. encantou o Bert Helling num determinado momento em que foi perguntado a ele, a todos aqueles futuros padres, né? Eles eram, como é que chama? Antes de ser padre, é o quê? Seminaristas, né? Seminarista, né? E em que aquela pessoa perguntou para eles assim, o que vocês, se fosse para escolher ou para valorizar, o que vocês valorizariam mais? As pessoas ou o conteúdo, né? Aí todo mundo respondeu na hora, o conteúdo, etc. Mas aí ele ficou com aquilo na cabeça, falou, não, são as pessoas primeiro, né? As pessoas, que é como você, por isso que você ficou tão tocada, né? Eu quero olhar para a alma da seminarista, olha, Uhum. que a Celeste Carlos está falando, seminarista, diácono, Então é Já, isso, né, sim. Lucy, esse olhar para a alma da pessoa, isso é lindo demais. Continua, querida. E aí você então se encantou por isso, enveredou por aí. Então, assim, já tinha feito a filosofia, que era um encantamento meu, assim, e aí quando eu vi a possibilidade disso, né, de me especializar em clínica e usar isso mesmo como processo terapêutico interessantíssimo, porque ele é totalmente individualizado, né, você não trata duas pessoas da mesma forma, você não fala com duas pessoas da mesma forma. Então, é muito interessante. Eu já estou nesse mercado, como eu te falei, há quase 20 anos. Já tenho um Foi pessoalzinho em aí São Paulo, que. Lucia. Foi Oi? tudo em Não São entendi. Paulo. Tudo em São Paulo. Tudo em São Paulo. Tudo em São Paulo. Uhum, uhum. Isso é bem legal. Assim, é muito gratificante. Quando alguém. Eu falo que a parte mais interessante do meu trabalho, assim, a mais satisfatória, é quando alguém olha para minha cara e fala: não tinha pensado nisso. Eu falei, ai, que alegria!
que alegria que alguma coisinha abriu ali. Ele falou, não tinha pensado nisso. Eu falei, então, existem tantas formas, né, de você pensar sobre o mesmo assunto, e às vezes a gente usa uma só e te engessa, te enrijece, né, e não Exatamente. permite, como essa história da tristeza, né, que todo mundo tem muita, assim, até paura da tristeza. Você vê que a gente tem essas músicas, tem aquela, nem sei quem é o autor, mas fala, tristeza, por favor, vá embora. É sempre mandando a tristeza embora, mandando a tristeza para longe. Aquele Exato. filminho Divertidamente, você já assistiu, que fala dos emoções? Já, já. Olha que pecado. Eles colocaram a figura da tristeza, é um garotinho cinzento, Cinzento, gordinho, né? E gordinho. assim, eu falo, gente, mas a tristeza tem algo tão importante para o ser humano. Ah, Ela traz um benefício tão grande para o ser humano que se ela não existisse, nós teríamos que inventá-la, assim como a morte, sabe? A gente fica assim relutante em falar sobre essas coisas, mas a gente não sabe a importância que isso tem, né? A gente costuma dizer que o sofrimento é essencial. O problema, eu acho que o erro é a gente ter medo disso, ou aprender a ter medo disso, né? Que é algo tão natural nosso. Então, quando a gente falou de falar da tristeza, eu adoro falar de tristeza, eu mas adoro falar de morte. fantástico. Eu não acho isso nada mórbido, entendeu? Eu falo, Então, cara, olha só, Luci, então, pera um pouquinho, um parênteses. Eu preciso falar, gente, como é que eu conheci a Luci, essa pessoa maravilhosa aqui, ó, que aceitou, que deu um sim, né? Eu marquei aqui o tempo, Luci, que a gente tem. Eu gosto de deixar 1 hora de live. A gente hoje tem até muito mais tempo, mas não acho interessante, acho que 1 hora é bacana. Ainda mais porque hoje é segunda-feira, né? É só para começar a segunda-feira injetada, né? Mas eu uhum, conheci Lucia num momento um pouco triste na minha vida, porque eu estava indo visitar São Paulo em função do meu padrinho, que estava internado, eu fui me despedir dele, né? E aí a minha tia, esposa do meu padrinho, a vida inteira morando no interior de São Paulo, e a gente lá no hospital, ela o tempo inteiro, ela morando lá dentro, né? Daí eu falei, tia, vamos dar uma volta lá no centro, eu quero te apresentar o MASP. E aí ela falou, ai, eu nunca fui ao MASP. Você vê, era uma mulher bem mais velha do que eu, mas nunca tinha ido ao MASP. Bem mais velha não, porque depois eu vou mandar para ela essa live, acho que ela não vai gostar de ouvir esse comentário. é, Mas enfim, normal, né? É os meus filhos mais velhos. E ela, uma mulher jovial, né, Lucy? E ela ficou encantada com o MASP. E aí eu falei, vamos ali passear naquele parque, porque eu adoro parques. Eis que a gente entra e quem estava sentadinha num banco esperando a gente? A Lucy. Nós nos entreolhamos e começamos a conversar e sentamos e fizemos foto, né? Eu tenho essa foto até hoje. E de vez em quando um bate-papo, daqui a pouco a gente desaparece. E a Lucy, realmente, você, Lucy, é essa pessoa que olha para a alma. Quando você nos olhou naquele dia, era uma manhã, se eu não me engano, ou uma tarde, você estava ali descansando, né? Porque aquele parque é maravilhoso pra gente. Como é que é o é nome o do Trianon MASP, que é na frente do MASP, né? E exatamente. Lucy olhou para nossa alma e nos fisgou, né? Isso foi lindo demais, Lucy. Foi muito lindo. Foi bem gostoso. Mas Foi aí mesmo, né? Pode falar. não, porque aí vem esse assunto da tristeza, porque o que eu tentava confortar a minha tia, né? E ela a mim também, porque ela já estava relativamente tranquila. Aquele homem que foi o marido dela a vida toda, né, e que é o pai dos filhos dela, que são os meus primos, e, e ela estava se despedindo dele, e a gente estava passeando no parque para se despedir, para ajudar nessa despedida, né? Por quê, Lucia? Você falou uma coisa, né? Que a gente não gosta de falar da tristeza, assim como a gente não gosta de falar da morte em função de uma cultura impregnada, não é?
Traz pra gente. É, Você falar, deixa eu só ler o comentário aqui dessa pessoa, deve ser sua convidada. Não, eu acho que é um rapaz, Sales Carlos, é onde ele diz: a hum, tristeza te faz reconhecer como humano, simplesmente humano. Que lindo isso, né? Então, é, se vamos lá, que a live é para você, eu tô aqui igual uma tagarela. imagina, a gente está aqui para trocar ideias mesmo. Mas é justamente isso que eu te falei, né? As pessoas, elas tentam a todo custo eliminar a tristeza, né? Hoje em dia é quase assim uma blasfêmia, né? Você ficar falando de tristeza ou de outras coisas assim que possam te levar a um rebaixamento de potência de vida. E a gente não enxerga, como eu te falei, ela é uma excelente conselheira, porque é só no momento da tristeza que eu consigo desenvolver pensamentos. Quando eu estou muito feliz, eu não penso. Quando eu Uhum. estou com muita raiva, eu penso menos ainda, né? Quando eu estou com medo, eu também não penso. Então, a única reflexão verdadeira vem no momento da tristeza. A tristeza é um rebaixamento, né, afetivo, onde te coloca num estado em assim, em total comunhão com os seus desejos, com os seus sonhos, com os seus projetos. Geralmente vem após a perca de algo, né? Mesmo que seja perder o sentido de algo, então ela vem logo após isso, te fazendo refletir, né, sobre os erros, sobre as irresponsabilidades que você teve sobre aquilo, sobre o que você deseja fazer. Então, o único momento que você para pensar de verdade, Carla, é na hora da tristeza. Sim. Eu vejo ela como uma excelente conselheira, porque ela não, ela tem uma, como que eu diria, ela tem uma Então, participação afetiva muito grande dentro da gente, né? E constantemente ela é tolhida. sim, Constantemente, nunca se vendeu tanto antidepressivo. Por sim, quê? Por que que a gente vende antidepressivo? Porque a ah, gente quer afastar a tristeza. Meu exatamente. Deus, a gente não dá chance a ela de se Exato, manifestar mais. exato. A importância de receber a tristeza, né? De recebê-la Exatamente. e tentar entender o que ela quer nos dizer. O que essa tristeza quer dizer Ela, para mim, né? O que ela quer então, me contar? ela tem um papel essencial no equilíbrio emocional. É a tristeza que acaba abrindo as portas, sabe, para os níveis mais profundos da alma de um ser, do espírito, da alma, da mente de um ser. Sim. Ela traz com ela a criatividade, sabe? Porque, é o que eu estou te falando, diante dessa reflexão de algo que me aconteceu desagradável, vem a criatividade do que fazer após. A gente chama isso na filosofia de otimismo trágico. Uhum. A tristeza, ela acaba criando um otimismo trágico. O que Olha, é isso? É o que você vai fazer de bom após uma tragédia. Algo que te aconteceu e que não foi legal. Né? Se ela não existisse, se a tristeza não existisse nesse momento, talvez nós perdêssemos completamente essa sensibilidade humana muito necessária. É a tristeza que traz a sensibilidade humana que nós precisamos. olha que coisa linda isso. Assim, é lindo porque é necessário, né? Poder conseguir acessar em nós esse humano que até o próprio Nietzsche traz, né? O humano demasiadamente humano, né? Ser humano demasiadamente humano. Isso é bonito demais a conta. Eu tô com uma gata aqui quase arrebentando a minha porta para entrar. Se me dá licença um segundo, Luci, você pode até Tá continuar bom, lá o que você quer, mas senão ela vai arrebentar essa tá porta bom. aqui. Peraí. Não, pode ficar tranquila, a gente manda ver. Desculpa, mas você Como a gente estava falando, a tristeza, ela acaba, ela nos interioriza, ela nos obriga mesmo a uma introspecção. sim, Uma introspecção que a gente às vezes não quer fazer. As sim. pessoas têm
esse péssimo hábito de não querer se conhecer profundamente, não querer ver a sombra, né, de cada um. A gente só quer ver a luz. Mas é esse aí uma das coisas que eu mais levanto em questão ao autoconhecimento. O autoconhecimento, ele vai chegar um momento que você vai dar de cara com a sua sombra. E aí? Exatamente. O que que vai fazer com isso, né? Olhou. Vou correr, vou correr. E como quando assim, né? Eu trabalhei com educação infantil por 28 anos. A minha carreira no início da educação foi com a educação infantil, porque eu sempre acreditei que tem que se olhar para a criança, porque a criança é o adulto futuro, né? E aí, tem uma escola que eu trabalhei aqui em Brasília, que é a menina dos meus olhos até hoje, que é Vivendo e Aprendendo, em que lá eu aprendi que quando a criança está triste, simplesmente acolher, abraçar e deixar ela viver a tristeza dela. Porque passa, né? Daqui a pouco ou se ela quiser falar e dar papel para ela desenhar, para a criança desenhar, para ela de repente externalizar, né? A tristeza dela, se ela não consegue falar sobre isso. Mas me lembrou também, Lucy, sobre quando você falou. Eu perdi aqui agora. Daqui a pouco volta. Mas enfim, essa questão da criança, né? Sim, lembrei. Neste sábado, este agora que passou, me deu uma tristeza e que eu não conseguia racionalmente entender aonde ela estaria. Aí sabe o que eu fiz? Abri os braços para ela, me entreguei para ela, me joguei no sofá, peguei o controle remoto, fiquei vendo filme o dia inteiro, né? Me permiti a tristeza, deixei que ela viesse mesmo. E aí... E aí, no dia seguinte, eu estava bem, pulando, saltitante, aí eu entendi o motivo por que eu estava triste, né? Mas eu abri os braços para ela. Quero ficar. Tá, vamos respeitar, então, esse momento, né? Porque se você a evita, você vai acabar perdendo contato com você mesma. Sabe? Quando eu evito a tristeza, eu estou perdendo o contato comigo mesmo. Tem uma frase do Khalil Gibran, eu adoro esse autor libanês, ele diz que aquele que nunca viu a tristeza jamais reconhecerá a alegria. É exatamente isso o propósito dela. A alegria e tristeza são irmãs, como a vida e a morte como o dia e a noite, não tem como separá-las, entendeu? Não tem. Inclusive eu falei, até eu fiz esse comentário na live de quarta-feira passada, né? Não tem como conhecer a luz, até apaguei aqui minha luminária, não tem como você conhecer se não tiver escuridão. Eu só vou conhecer a luz, essa aqui, e valorizar, e aliás, eu nem sei se ficou bom, mas só vou reconhecer se eu tiver a escuridão. Como você falou mais cedo, né? Se eu não reconheço a minha sombra, se eu não olho para a minha sombra e se eu não trato dela, não tem como eu conhecer o outro lado. E me lembrou também aquele livro, que eu vou esquecer o nome do autor, que é O Médico e o Monstro, né? Em que ele afirma que todo mundo tem o lado médico e o lado monstro dentro de si, todo mundo tem. Não adianta vir com essa de que não, eu sou a auréola, vou abaixar aqui, a auréola na minha cabeça e eu sou, olha, eu medito todo dia, o dia inteiro, eu só penso bem, eu só penso positivo. Não existe, desculpa aí. Isso não existe, né? Isso também, Carla, pode ser até tóxico, que a gente vem questionando hoje em dia, esse otimismo tóxico, entendeu? Que tem feito as pessoas se tornarem normalmente inconsequentes. Eu não sou a favor do otimismo, eu sempre olho o otimismo com uma certa desconfiança. Eu espero que as pessoas me entendam no que eu estou falando agora. Nessa questão de toxicidade, entendeu? Essa coisa... infelizmente, muito através dos livros de autoajuda, que falam para você que tudo é um pó de pirlim-pim-pim, tudo é uma questão de querer e poder. Eu discordo. Quem conhece o meu trabalho sabe que eu discordo completamente. Eu vejo isso com
assim, com muita ressalva, porque é perigoso você implantar esse tipo de pensamento na cabeça das pessoas, afastarem as pessoas da realidade da vida. A vida não é triste, mas ela vai ser contida também de momentos tristes, assim como a vida não é felicidade, ela vai ter momentos de felicidade. Então eu não posso simplesmente dizer para as pessoas, não chora, não tenha medo, não fique triste, não, porque tudo vai ficar bem amanhã. Nem sempre tudo fica bem amanhã. E eu preciso olhar para isso de uma forma muito realista. Como eu falei outro dia nas minhas redes sociais, eu falei que quem faz o que gosta, quem só faz o que gosta, ou só vive o que gosta, é criança. Adulto precisa fazer o que tem que ser feito. Ele precisa encarar a realidade dele, sabendo que haverá dias bons e haverá dias que não serão tão bons. E o que eu faço no dia que não é tão bom? É como você falou, eu abraço, me aquieto, entendeu? Eu acho que é muito importante você se aquietar naquele momento, ficar assim... como a gente diria, introspectiva, aproveitar, desfrutar, depois você descarta e segue em frente. Maravilha. Isso é o processo do otimismo trágico, entendeu? Você não vai fazer de conta que não aconteceu, porque a coisa aconteceu, entendeu? Então, é o que eu te falo, você tem 5 minutos, para você mergulhar nessa tristeza profunda, entendeu? Aproveitá-la, desfrutá-la e depois descartá-la e seguir em frente. É o que eu aconselho para os meus pacientes. Me lembrou, claro, perfeito. Me lembrou de uma live que eu fiz, não vou lembrar o número dela, enfim, em que eu pergunto, né, o pensamento positivo, é alguma coisa que eu pergunto sobre o pensamento positivo, né? Que é mais ou menos o que você disse, né? Pensamento positivo adianta, é o nome da live, né? Aí eu questiono exatamente isso, né? Será que eu tenho que ficar será que é saudável ficar o tempo inteiro só pensando? As nossas gerações, a gente tem uma memória transgeracional de pessoas que não viveram no positivo 24 horas, até porque não dá para viver no positivo 24 horas, né? Não dá. É até, como você disse, você usou uma expressão que eu achei boa. Enfim, não é positivo. Não é positivo. É tóxica, né? É tóxico. Não, é tóxico. Você vê que é uma das coisas que leva uma pessoa ao vício. Porque o vício, na minha concepção, é um prazer adoecido, entendeu? E eu quero cada vez mais daquilo. E nós não somos construídos para suportar uma felicidade contínua. A gente não consegue lidar com isso. A gente tem uma necessidade, como a gente falei no começo, o sofrimento é essencial para o ser humano. Ele realmente precisa do sofrimento, não cultivado, mas o que é acontecido ali na sua vida. Sim. Eu preciso me sentir muito bem quando eu sobrevivo a isso, quando eu encontro uma forma criativa de sair disso. Quando eu isso faz muito bem. Dá uma força. Exatamente. Né? Foi o que me aconteceu no final de semana. Eu me entreguei, aceitei a tristeza, me entreguei a ela, me permiti. Eu não lavei um copo naquele dia. Eu me permiti. Fiquei ali na tristeza, comi, nem fiz almoço, comi um macarrão que meu filho tinha feito à noite. E não quis saber, e me entreguei. E no dia seguinte eu estava tão bem, eu fiz até uma live surpresa lá do parque que eu estava, aqui o Parque dos Gatos. E qual é a sensação? A sensação é de eu dou conta. Essa sensação, sabe? Eu dou conta. Né? E porque eu aceitei, eu incluí a tal da tristeza no meu dia, mas não fiquei cultivando, né? No dia seguinte eu já estava bem, e assim, caminhando no parque, lendo, ouvindo música, enfim, tive um domingo maravilhoso, né? É bem isso assim, não do eu dou conta, eu consigo, né? Exatamente, é como a gente falou. Se ela não existisse, a gente teria que inventá-la por conta dessa necessidade
de se sentir sobrevivente às emoções. Eu preciso me sentir fortalecido, né, conquistador. É do ser humano. A gente, na filosofia, a gente tem um termo, a gente fala de dinamis, né? O dinamis é esse poder que a gente tem de sobreviver à morte, porque, por incrível que pareça, para os gregos antigos, uma criança, quando nasce, ela não é considerada viva. Enquanto ela não inspirar a vida para dentro dos pulmões, ela é considerada um ser morto. Então, ela tem que sobreviver à morte, porque na concepção deles, a criança nasce morta. Tanto é que esse termo, até hoje em dia, você vê que se uma criança não inalar, não respirar, ela é considerada natimorta, nasceu morta. Ela não nasceu vida. Agora, se ela respirar por alguns segundos, que seja, ela já é considerada que nasceu e morreu após tanto tempo. Então, você vê como é importante isso, né? Essa angústia, esse sofrimento, até no próprio nascimento, né? Quando a gente inspira esse dinamis, quando a gente traz para dentro da gente a vida, faz com que eu me sinta sobrevivente à morte. Então, a tristeza, ela é algo que me inspira a sobrevivê-la. E o que me faz sobrevivê-la? A alegria que vem após. De olhar para trás e falar, olha, consegui, passei por ela, tirei grandes aprendizados, né? Porque o aprendizado, na minha concepção, não é o que você aprende com o sofrimento, é como você conseguiu superá-lo. E isso é aprendizado. O sofrimento não ensina nada. Se você ficar ali só sofrendo, 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 você não vai aprender nada. Sim. Agora, o que você consegue fazer, e é aí que a tristeza entra, porque ela te dá esse poder criativo de como sair dessa situação. Então, por isso que ela é extremamente benéfica. Fantástico. E eu concordo plenamente, plenamente. A gente imagina se a vida fosse, eu ia usar alegria, mas não é alegria que eu quero usar, não. Ia ficar uma coisa morna, né? Uma vida sem desafios, né? É uma vida sem eu ter desejos, e o desejo para Platão é a ausência, né? Uma vida sem ter... Aliás, gente, no canal Curta, de vez em quando passa esse documentário, que é O Desejo. O nome é O Desejo. Fantástico. Inclusive, nesse sábado foi o dia que eu me larguei e vi esse documentário, foi ótimo. Então, se a gente fica se a gente não tiver um mínimo de desejo para alcançar, né? E aí, para alcançar este desejo, eu vou ter momentos de infelicidade, de frustração, de mágoas, faz parte para eu alcançar o desejo. E aí, quando eu alcanço o desejo, opa, hora de querer outro desejo, né? Como disse o Sêneca, ele fala uma coisa interessante, ele fala, é graças à solidão que eu aprecio a multidão, e é graças à multidão que eu aprendo a apreciar a solidão. Então, realmente você vê que são coisas que não tem como a gente separar, entendeu? Não tem como a gente realmente anular um em prol do outro. Isso é desumano, né? Até porque, na minha concepção, de novo falando, né, a felicidade, no meu conceito, não existe. A felicidade, ela é tão abstrata que ela não está em lugar algum, ela não está em nada. Se você falar para mim assim, nossa, Lucy, mas a felicidade está no meu filho. Não é verdade. Ela não está contida ali. Você está querendo que ela esteja ali, mas não está, porque ela é abstrata, ela não pode estar em lugar nenhum. Mas a notícia boa é que, por ser abstrata, eu posso construí-la a partir do nada. Do nada, sabe? Eu preciso apenas de uma pitadinha de prazer, daquilo que me dá prazer. Então, às vezes eu estou nesse processo de tristeza e eu falo, poxa, mas eu quero construir um instante de felicidade para mim aqui, agora. E não dependendo de pessoas ou de lugares. Aqui então, agora, é simplesmente você... Né? Com o que eu tenho. Então você fala, com o que eu tenho hoje? Com água, então eu quero ter felicidade aqui, então vai ser você feliz, porque eu gosto de água
vou tomar água, isso vai me construir um instante de felicidade. Então, Sim. a tristeza é isso, entendeu? É o que eu falo. A filosofia, é engraçado, quando eu faço palestra, eu faço muita palestra. Estou Ah, meio é? parada por conta da pandemia. É. Mas assim, então a gente começa a falar, as pessoas vão ficando meio assim, meio abaixa a cabeça, não sei o quê. Eu falo, gente, a filosofia é isso. A filosofia, ela te inspira a Constrói. se entristecer, porque é só no momento que você vai pensar. Quando você está muito feliz, você não pensa. Quando você está com muita raiva, você não pensa. Quando você está com medo, você não pensa também. Então, a filosofia, ela te causa uma tristeza necessária para você organizar os pensamentos. Então, quando eu falo, poxa vida, você não nasceu para ser feliz. Esquece essa ideia. Sabe? Quanto mais cedo você aceitar isso, mais cedo você vai resolver esse problema. Agora, a boa notícia é que eu posso construí-la sempre que eu quiser. Isso eu não duvido, Carla. É o que a gente falou, daqui Também do não nada. duvido. Eu também Eu não estou num duvido. dia de chuva, sabe assim? Você olha para fora e fala, nossa, eu tinha marcado de fazer um piquenique hoje, olha, tá desabando o mundo. Pô, mas eu quero construir um momento de felicidade. Eu vou ali fazer um chá bem gostosinho, eu vou me agasalhar quentinho, eu vou ler um livro, eu vou ver um filme, eu vou escutar uma música. Isso é construir felicidade. Então, o lado ruim é que ela não existe, que é abstrata, mas o lado bom é que, sendo abstrata, eu Eu posso posso construí-la. fazê-la acontecer da onde eu quiser. Eu não preciso esperar que Maravilhoso, algo aconteça para maravilhoso, ser feliz. maravilhoso. Luci, no meu dicionário de filosofia do Dagmano, acho que é assim o nome dele, o significado de filosofia tem umas 10 ou 15 páginas, porque ela não existe, né? Não é abstrato. Mas olha, você vê como é Em importante para nós? filosofia, como é que em filosofia você vai trazer um significado, então, de acordo com o que você está trazendo, e trouxe maravilhosamente bem. Como é que eu vou, em filosofia, num dicionário de filosofia, vai ter simplesmente o significado de felicidade? Impossível. Não sei. Olha, eu posso te garantir, se alguém enfiar na tua cabeça, alguém disser para você que vai te ensinar a ser feliz, desconfia, tá? Desconfia, porque isso, na minha concepção, é charlatanismo. Não tem como eu Maravilhoso, ensinar felicidade, maravilhoso, porque ela maravilhoso. não existe, né? Não está em lugar nenhum. Esquece que vai estar no meu marido, vai estar naquela casa, vai estar na viagem que eu vou fazer. Não está. Ela não é contida em absolutamente lugar nenhum. Esse é o lado muito bom dela, porque eu posso fazer acontecer a qualquer segundo. Mas lembre-se que serão instantes. A Sim, gente não suportaria conviver com a felicidade contínua. A gente enlouqueceria se isso fosse. A mesma coisa, Carla, a vida, se não fosse a morte, o que é que transforma a vida em raridade? A própria morte. Por que isso aqui, a vida é importante? Porque a gente sabe da existência da morte. Se a vida não tivesse morte, nós teríamos que inventá-la. Você já viu aquele filme dos anos 80, era o Highlander? Era até com o Christoph Lambert. sim, Ah, sim. eu amo aquele filme. Porque mostra justamente isso. Quando chega um momento de total desespero dele de não poder morrer. E ele fala, cara, não faz mais sentido. Chega uma hora que você precisa morrer. Tem uma hora que eu preciso da tristeza. Eu não posso ficar nessa euforia, nessa coisa assim, constante. Isso daí já vira desespero. Você vê que tem pessoas que riem de tudo. Você realmente sente que estão rindo de tudo por desespero, porque já não tem mais, perder o contato com a sua profundeza, com a sua sombra. E isso é perigoso. Sim, 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 sim. Maravilhoso, maravilhoso isso. Deixa eu ler aqui o comentário do Salles, que eu acho que é um rapaz, né? Ele comenta aqui que possibilidade de lapidar a alma. É um processo doloroso, mas necessário. Exatamente isso que você está falando, né? A gente tem a oportunidade de poder lapidar. E vou trazer Platão novamente, porque eu gosto muito de Platão, né? Quando ele traz que se de uma pedra de mármore nós podemos esculpir um ser humano, o que fará num ser humano o que nós podemos esculpir, né? É o que o Salles traz, né? É um processo doloroso, Uhum. esse momento, mas ele é necessário. E é necessário até para a gente poder ter essa sensação que eu tive no domingo, né? Olha,
Passou, eu consegui. E outra coisa, Luci, não sei, acho que nós temos talvez uma idade parecida, mas a gente, na nossa história de vida, a gente passou por tanta coisa, né? E conseguiu chegar aqui agora. Assim, podendo fazer live, podendo atender você, eu atendo, você atende, e a gente, quando atende, a gente se constrói também, né? Então foram momentos de dureza, de tristeza, de melancolia, de alegria, de felicidade, mas é porque é tudo tão cíclico, né? É cíclico, é em espiral que vai subindo e que vai crescendo, e que eu estou aqui, que eu volto e busco lá atrás alguma coisa que eu aprendi, reaprendo e venho de novo, né? E vou subindo em espiral, e essa é a vida. E me lembra também Guimarães Rosa, se eu não estiver enganado, é dele essa frase, quando ele diz que a vida é isso, né? Ela aperta e afrouxa, o que ela quer da gente é coragem, isso é maravilhoso. Eu vou fazer uma flâmula e prender aqui assim na parede, sabe? O que a vida quer da gente é coragem. E é essa coragem, isso que você disse é maravilhoso, da felicidade, né? Que se a felicidade não existe, nós podemos construir em qualquer momento. Eu não sei se você leu, eu li, quando eu era mocinha, aquele livro da Poliana, Poliana menina, Poliana moça, Poliana... Gente, eu adorava O aquilo. jogo do contente, né? Então, eu fiz até uma pauta um tempo atrás, né, nesse programa aqui de São Paulo que eu apareço, que é justamente a síndrome da Poliana, né? Sim, Que a gente tem essa coisa de ver o bom das coisas, né? Mas de uma forma que não me intoxique, que não me segue, né? não Diante da me realidade, né? deixa alienada, né? Que não me deixa alienada. Porque Eu posso sim olhar o lado bom de tudo, mas um pezinho aqui na terra, outro, né? não, você sabe o que eu costumo dizer? Que o negócio é o seguinte: o pessimista, ele é uma pessoa extremamente amarga, ressentida, frustrada, né? Assim, perniciosa. O otimista já é um abobalhado. Então, qual que é a ideia? É que a gente tenha um realismo, né? Eu gosto de ter um realismo positivo das coisas. Mas eu gosto de ter um pé no chão. Tem um ditado turco, eu sou de família turca, então tem um ditado que traduzido é o seguinte: pássaros que voam sem pés morrem voando. Então, eu preciso ter o pé na profundeza. Eu tenho que ter os meus pés aqui na terra. Não posso passar o resto da minha vida voando. Isso vai acabar me matando, porque em algum momento eu vou ter que descansar. E aonde é que eu descanso? É em sólido, né? É na terra. Então, eu preciso como a gente falou, de uma realidade das coisas, onde o próprio Nietzsche diz, né? Ele fala muito da necessidade dos conflitos. E Freud também fala. Freud fala o quê? Traumatiza. Traumatiza que a coisa anda. Você vê que é depois do trauma que muita gente fala, opa, vamos se mexer, vamos fazer alguma coisa. Então, é justamente isso. Conflito, trauma, tristeza, eles são a mesma coisa, na verdade. Eu preciso disso para depois eu criar a coragem, né, para superar a isso e me sentir gratificado comigo mesmo. Sim, Né? Essa necessidade aí dos conflitos. sim. Sabe que me lembrou que eu sofri um atropelamento com 19 anos de idade, né, aqui em Brasília. E eu tive traumatismo craniano. Eu fiquei em coma 16 dias, Luci. Eu sou outra pessoa depois do atropelamento. Eu me tornei outra pessoa. A minha família até brincava assim, né? Nossa, Carla, você precisou de uma pancada na cabeça para mudar suas ideias, né? Eu falei, talvez eu não as mudasse, talvez eu já as tivesse, mas elas estavam ali presas, né? Presas em crenças, em dogmas, né? E aí eu bati a cabeça, dei uma sacudida, e aí eu fui fazer filosofia. Tá vendo? Então, é o que Freud falou, né? Ele fala isso. Traumatiza, meu bem. Traumatismo que você se renova. Você não sabe nem como, mas você se modifica diante de um trauma. Ou, é que eu te falei, se você não trabalhar esse trauma, ele pode também trazer esse pessimismo trágico, né? Que paralisa. Mas se você souber tirar o melhor dele,
Sim. Mas não tenha dúvida. Eu falo para você assim, né? Eu há 19 anos atrás eu perdi um filho e eu posso te garantir que foi depois desta perca que eu me desenvolvi muito mais como ser humano. Foi o ano que eu mais estudei, foi o ano que eu mais investi, sabe, assim, em mim, no meu aprendizado, no meu desenvolvimento. Sim. Foi pós um trauma também, foi pós uma tragédia, Sim. né, que me tirou daquela zona de conforto, porque Exatamente. eu não lembro se eu te falei, mas eu tenho 6 filhos, né? Eu sou casada, até aliás, amanhã é meu aniversário de casamento. Então, eu tenho 6 filhos, né? Quantos? 2 filhos, Eu escutei 6. seis. Seis? 6 filhos. Eu tenho 6. Seis? Jesus! Falou. Tenho 6, mas tem 2 que moram com Deus, então eu tenho 4 filhos vivos, né? Tá. Cara, é o que eu tô te falando. Eu estava numa zona de muito conforto, eu ficava em casa, eu tinha parado de trabalhar para cuidar dos meus filhos e tudo mais, e com muita satisfação, mas eu estava muito estagnada, né? Então, depois da morte desse meu segundo filho, ele já tinha 7 anos, ele era o caçula. Putz, a primeira coisa que eu fiz, assim, depois de passado um certo período de luto, acho que já tinha uns 3 meses, mais ou menos, eu lembro que eu estava indo trabalhar meio assim e tal, não sei o quê, e aí eu pensei comigo, eu falei, caraca, eu quero colocar uma coisa boa no lugar disso. Eu, por exemplo, eu vi a morte do meu filho, eu vi a morte de uma criança. Eu falei, eu quero ver uma criança nascendo. E eu estava passando em frente aqui em São Paulo, tem um amparo maternal. Eu estava passando ali e aí, de repente, eu vi um cartaz assim, curso de doula. Falei, cara, eu vou fazer curso de doula. Eu vou fazer curso de doula. Eu Você é de desci do signo? ônibus, Qual é o seu signo? Sagitário. Tá. Aí eu desci do ônibus, entrei lá no amparo maternal, já fui falar com a coordenadora, e aí ela falou, não, claro, vem fazer e tal, não sei o quê. Fiz o curso de doula. Eu lembro que quando eu assisti, quando eu amparei a primeira parturiente, a primeira gestante, e eu tive o privilégio de ver uma criança nascendo, falei, Lindo. putz, olha, Nossa. é isso que eu estou te falando, você colocar coisas Falou boas no tudo lugar agora. de coisas que você acredita que eram terríveis. Isso você que vai decidir se Isso ela é era tão terrível ressignificar, assim. né, Lucy? É Oi, ressignificar. não entendi. É ressignificar. Ressignificar, entendeu? E o meu trabalho, Carla, e acredito que é o seu também, e acredito que é da maioria, né, dos profissionais da saúde mental, eu brinco com meus pacientes, eu falo, é que eles aprendam a levar uma boa impressão disso aqui. Isso aqui não é um lugar terrível. Isso aqui não é, sabe, o inferno em vida. Eu discordo. Eu sou humanista de carteirinha. Eu acredito no ser humano em todas as hipóteses, entendeu? Então, o meu trabalho é que a pessoa aprenda a procurar, a encontrar ou a construir coisas que colaborem com a validação da vida dela. A vida, ela é uma vida que vale a pena ser vivida quando eu ressignifico ela para me fazer enxergar coisas boas. Se naquele momento da partida do meu segundo filho eu estagnasse, eu ficasse ali, é lógico, é um lugar de dor absurdo, mas eu falei, não, eu quero colocar uma coisa boa no lugar. E eu fui ver uma criança nascer. E eu posso te garantir, como espectadora, que eu ficava ali como parturiente, nunca tinha visto a criança nascer. Foi uma coisa tão linda e eu fui tão abençoada porque o primeiro parto que eu cooperei é um parto humanizado que eles fazem no amparo maternal, eles chamam parto na luz. É a coisa mais linda, Carla. Eles apagam toda a sala, fica tudo no escuro, só tem um foco de luz ali na mãe, sabe? Um silêncio, um respeito pelo aquele ser que está chegando. E quando aquela criança saiu, só tinha aquele fecho de luz. Aham. Ai, que coisa divina, que visão divina. Deus. Para mim foi assim um bálsamo que Não, curou assim a minha dor, sabe? E eu ressurgi mesmo dali. Eu falei, caramba, é isso que eu quero. que Eu não posso trazer, assim. ainda atua como doula? Então, eu trabalhei 2 anos de doula.
aí eu descobri que eu realmente queria trazer ao mundo almas, pensamentos, sabe? Eu vi que era nisso que eu queria me aprofundar. Eu queria trazer pensamentos ao mundo. Eu queria que as pessoas parissem pensamentos, sabe? Eu queria que Como elas... Sócrates. Exatamente, a maiêutica de Sócrates, aquela coisa de falar, é isso que eu quero. Eu poderia ter continuado ali ajudando, né, a amparar mulheres, mas eu falei, o meu chamado é mais profundo, né? Para mim foi suficiente, eu fiquei 2 anos, adoro isso, eu acho que doulas são pessoas incrivelmente assim humanizadas, né? É para isso que são desenvolvidas, né? Ampararem outras mulheres. Mas eu queria, como eu te falei, eu queria que ajudar no parto das mentes, dos pensamentos. Eu queria que pudesse ajudar as pessoas a trazerem, sabe, os seus pensamentos. Não é o meu, é o que eu falo lá nas minhas sessões. Não é a minha opinião, é o que você tem dentro de você, você que pensa. Então, quando eles falam, eu nunca tinha pensado nisso, eu me sinto assim, tipo, trazendo um bebê no mundo. Trazendo a luz, sim. Mas é isso que a filosofia faz, né? A filosofia, uma vez eu fiz um comentário, não vou mencionar o nome da escola, mas eu fiz um comentário sobre uma determinada escola, quando eles vieram divulgar em folhetinhos. Aqui, eu morava aqui em Brasília, é porque eu morei aqui, depois morei em Porto Alegre, agora voltei, né? Em que essa escola ela traz a filosofia como algo que vai salvar o mundo. Mas aquilo me intrigou e me incomodou. Eu falei, eu não quero salvar o mundo, eu quero intrigar, eu quero provocar o mundo. A minha ideia com a filosofia é provocar o pensamento da zona de conforto. É tirar esse pensamento da zona do conforto, provocar esse pensamento para que você tenha, agora eu aprendi, né, para que você tenha os traumas, para que a pessoa consiga abraçar a tristeza quando ela aparecer, né? E Bert Helling traz isso muito forte também, nada de excluir, mas acolher tudo, inclusive a tristeza, né? E a filosofia, para mim, quando eu fiz a filosofia, sempre foi isso que ela me provocou. Uma transformação de mudança de paradigmas, né? Então eu não quero salvar o mundo, eu quero provocar o mundo para que o mundo saia desse lugar confortável dele, né? Luci, tem uns comentários aqui. Já, menina, quase uma hora de live, eu ficaria 10 horas com você aqui. Gente, vamos convidar a Luci mais vezes, se você puder, amada. Ó, Nossa, eu vou adorar. O Maurício, que ele é um amigo, um cliente, um seguidor aqui das lives e do Café com Terapia também, ele diz aqui assim que é a tal da suavidade que eu falo, viver o dia a dia suavemente. Isso aí, né? Viver suavemente, mas entender e aceitar que as angústias, elas vêm e vêm para nos mostrar algo, né? O Salles me diz aqui que a felicidade não seria química? Há controvérsias. Isso pode ser alegria, mas não a O felicidade. hormônio que libera. Então, mas a serotonina, ela não libera a felicidade, ela não constrói felicidade, ela constrói a emoção da alegria, não da felicidade. A felicidade é um outro estado, né? É algo assim, como a gente falou, ela não é fabricada, né? Se você não tem serotonina, você não fabrica a alegria, que é um dos ingredientes para se sentir a felicidade. É até engraçado, porque a felicidade é uma coisa assim, uma vez, não sei em que programa eu estava, alguém falou assim para mim, Luci, como é que você explica a felicidade para uma criança? Falei, é muito simples, dá uma bola para ela. É isso, entendeu? Felicidade é abstrativo. A felicidade, ela não tem relação com essa produção química, né? Neurotransmissora em relação a hormônios. O hormônio da alegria é a serotonina, da alegria. A alegria é um estado de ânimo do ser, muito diferente da felicidade. Porque a felicidade, eu não preciso estar alegre para estar feliz.
entende? Para Claro. sentir a felicidade. Na própria tristeza, eu consigo sentir a felicidade, construir a felicidade, entendeu? Sim. Então, a gente fala que dentro da neurociência mesmo, algo que eu também estudei, há controvérsias disso. Então, eles relacionam serotonina a hormônio da alegria. É que a gente usa palavras, assim, conceitos, como se fosse tudo a mesma coisa. A gente generaliza apressadamente, eu chamo isso de falácia, entendeu? Porque Sim. você falar que a felicidade, que a felicidade e a alegria são as mesmas coisas, não são. Não. Não são. A felicidade são momentos em que você se sente abrangente ao mundo. A alegria é uma condição hormonal, entendeu? Que até cheguei um tempo, eu trabalhei muito ali com o pessoal do Hospital São Paulo, com a psiquiatria, com pacientes da terceira idade com depressão crônica. Então era incrível. Eles chegaram numa dosagem das medicações e que já não tinha mais como alterar, e eles produziam, né, um pouco de serotonina, mas não era suficiente para causar alegria. Então eles eram muito apáticos. Mas eles eram felizes, você acredita? Eles conseguiam construir felicidade, Olha, mesmo sem a serotonina. Isso olha, que foi muito incrível nesse. Eu fiquei com eles, acho que uns 6 anos com essa turma. Então a gente pôde acompanhar. fantástico. Assim, a gente tinha as dosagens de serotonina no sangue que eram baixíssimas, mas eles conseguiam produzir felicidade. Então a gente conseguiu ver que uma coisa não interfere na outra. E A alegria você, não é. como é que você consegue distinguir, por exemplo, nesse grupo de pessoas idosas, né? Como é que você consegue distinguir a alegria da felicidade? Então, como eu te falei, se fosse por exames laboratoriais, a gente tinha ali visível que os níveis de serotoninas eram baixíssimos. E a gente sabe que a serotonina, assim como a ocitocina, também fazem parte, né, dessa turminha dos Uhum, hormônios da alegria e do prazer. uhum. E nessas pessoas que a gente acompanhou por mais de 6 anos, esses níveis eram extremamente baixos, mas eles eram um grupo. Era um grupo que a gente se encontrava semanalmente e era muito legal, porque cada um vinha construindo uma felicidade, mesmo não produzindo o Facilita. suposto hormônio, Sim, entendeu? Então, legal. elas vinham do nada, contando histórias, eram uma turminha, terceira idade, geralmente são muito engraçadas, assim, elas contam histórias. Então, você fala, poxa, elas não produzem o hormônio da alegria, mas elas conseguem construir felicidade do nada, assim, literalmente do nada. Então elas faziam passeios e se encontravam para bingo, para fazer, nossa, desfile. Eu morria de rir, porque eu era praticamente um feto ali, né? Porque eu era a mais nova de tudo. E assim, cheguei aí em passeios com elas, em bingo, em coisas, né? Sim, E sim. quando o Hospital São Paulo acabou fechando, entregando o prédio da psiquiatria, isso há uns 3 anos atrás, eles tiveram que entregar o prédio da psiquiatria. E Tá. elas iam ficar sem espaço para se encontrar, porque aí Ah, o grupo ia se desfazer. sim. Aí eles começaram a se encontrar lá na minha clínica, na Ana Rosa. Que legal. Então, era uma figura, porque você fala, poxa, olha só, se você colocar na cabeça que você precisa ter algo para ser feliz, pode esquecer que você não vai ser. Aham. Elas não estavam nem sabendo que não tinha produção disso, daquilo, aquilo outro. E elas simplesmente construíam. Quando elas se encontravam, elas construíam felicidade. Isso que eu acho incrível. Sabe que quando essa tua fala me lembra quando as pessoas elas julgam se a outra pessoa é feliz ou não, dependendo do estado de espírito dela, né? E aí julga. Aí quando encontram pessoas mais apáticas, assim, né? Apática é uma maneira de dizer, mas sem essa expressão, assim, dizem que não, aquela pessoa não é feliz, né? É o julgamento que a sociedade nos ensina a ter com as pessoas, né? E eu lembro que eu tenho tive, porque ela já faleceu, uma tia,
que ela tinha assim ela não tinha essa alegria, ela não, a alegria, né? Ela não falava, ela como a maioria das outras tias, né? Ela ficava na dela ali, mas ela vivia bem daquela maneira, né? Então talvez ela tivesse a felicidade com o que ela tinha, né? Que era a novelinha dela na hora certa, que era a comidinha dela na hora, que era passear para regar as plantas, a roseira dela. Uhum. A felicidade dela estava ali, mas aí o julgamento que as pessoas tinham é que ela não era uma pessoa feliz. Até eu cheguei a Porque escutar. talvez não era barulhenta, né? Porque a alegria é barulhenta, a alegria ela é entusiasmada, então ela é eufórica, né? Então é por isso que eu te falei, a gente nunca vendeu tanto antidepressivo hoje em dia, porque quando você vê uma pessoa quieta, você deduz que aquela pessoa Não acredito. ela não tem felicidade, ela não tem. Não, o processo de felicidade dela é muito mais profundo e sensível. Às vezes a felicidade é o silêncio, é ficar em silêncio, né? Sim, Como dizia, quem que dizia isso? Agora deixa eu me lembrar quem foi que disse que eu acho que foi Drummond de Andrade, que ele fala que a melancolia é a tristeza, é a alegria da felicidade. A melancolia é a alegria da tristeza. É quando a tristeza fica alegre, é na melancolia, é um, é uma alegria silenciosa, né? sim. E a gente não está acostumado com isso. A Não, gente quer que as pessoas é muito fiquem a carinha do falando, se Drummond. mexendo. É bem a carinha do Drummond. Minha amada, nós vamos terminando. Ai, que pena. Deixa eu ver se tem mais gente aqui que fez algum comentário. Maurício mandando diversos corações amarelos aqui. E tanta gente entrou, que bacana. Muitos coraçõezinhos subiram. Luci, eu amei conversar contigo. É, Amei demais. Como é que as pessoas te encontram? É nesse endereço, arroba luci.gameiro. eu tenho um outro Instagram, mas eu acabei perdendo a senha, então não adianta entrar naquele. Aquele Ah, lá todo mundo não olha. esqueci a Não, senha. Não esqueci. esse meu é recente. É, É, porque se colocar só Lucy Gameiro, vai acabar entrando no outro que eu não mexo mais. Então, tá. esse é Lucy.gameiro, né? Isso. Depois vou Tudo que ver. eu faço, posto, tá ali. A minha vidinha Ai, tá ali. Não tô maravilhoso, muito de postar, não, maravilhoso. mas O Salles falou live maravilhosa, o Maurício também, todo mundo aqui, a Denise me dando gratidão, Vânia também foi maravilhosa a live. Gente, foi linda essa live. Luci, você é uma pessoa obrigada. incrível, gratidão. Quando eu perguntei seu signo, que eu fiz aquela cara, agora eu entendi por que a gente se flechou, porque Sagitário e Gêmeos, meu bem, são opostos e ó, se dão bem. Ah, é? Que coisa boa, que coisa boa. Eu sou feliz. É o que eu falo, eu sou feliz comigo. Graças a Deus eu sou feliz comigo. Eu também. Eu também sou muito feliz comigo. Nossa, Que bom, amada, então delícia. ficamos por aqui. Você quer dar a Solange também? Eu não sabia que você estava aí, Solange, que querida. Você quer deixar considerações finais para essa live que eu vou salvar no YouTube e aí depois eu envio para você. Você quer deixar Eu acho que considerações? a minha consideração final é essa, sabe? Que você possa ter alguns momentos de tristeza na sua vida para que você se aprofunde em você, que você realmente encontre ali nas suas sombras um motivo muito melhor, né? Para voltar e contar para todo mundo como a gente sai disso. E depois que você conhecer as suas sombras, descarte-as e faça, né? Construa um caminho diferente, melhor para você. E não faça da tristeza uma inimiga, porque ela realmente ela vai te ajudar a descobrir uma forma melhor. Maravilhoso. Amada, um beijo gigante no seu coraçãozinho. Muita Obrigada, meu gratidão amor. por essa live maravilhosa. E vamos combinar outras, se você topar. Claro! Sabe uma que eu gosto de falar muito? Sobre coragem. Ai, pronto! Coragem, ela tem mais de 7 situações de coragem. Não é só coragem, a gente fala coragem,
Aí as Sim. pessoas falam, eu não tenho. Mas quando você fraciona, Carla, quando você fala da coragem física, da coragem psíquica, da coragem moral, da coragem solidária, você fala, ai, não é que eu sou corajoso? Ah, Aí você descobre que você é é. tal da etimologia da palavra, né? E eu adoro Exatamente, as exatamente. etimologias das palavras, porque elas trazem para a gente conceitos que a gente não imagina que existam, né? Com Querida, certeza. amada, gente, pessoas também que estiveram aqui. Quem quer bater um papo com a Lucy, vá lá no @lucy.gameiro. E o meu é Carla Autório, mas aí é no Libélula, é @libélula.constelacal, porque não tem os acentos, né? Quer entrar em contato comigo, clica na minha bio, vai me seguir no YouTube. Estou precisando de seguidores no YouTube. Vai no YouTube, vai no WhatsApp, vai no Telegram e aqui no Instagram, quarta-feira, Café com Terapia, às 10h30 da manhã. Lucia Amada, um beijo enorme em você e vamos combinar essa live de Beijo. coragem. Amei. Tchau para todo mundo. Boa noite. Eu vou aumentar aqui o som porque bossa nova é bossa nova, né? E eu amo.